Pronto, amados. Deus abençoe a todos vocês. Vamos aí. Estamos um momento aí, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos aí falar com Deus. Momento da oração, momento do milagre. Quero que Deus com o Pai do Senhor Jesus, você que está aqui esperando essa oração. Por certo, você crê no milagre. E eu tenho certeza que Deus vai fazer o melhor para a sua vida, se você crê e buscar ao Senhor. Então, nós vamos aí falar com Deus. Tem 10 minutos aqui parado, né? Você tem que dar uma editada nesse vídeo aí, para a gente poder estar chegando aqui e estar mais assim, mais preparada, porque tivemos que acertar certas coisas, algumas coisas aqui para começar a falar. Bom, eu queria dizer para você que talvez você possa estar não entendendo bem o que Deus quer. Talvez você está olhando, né? Olhando para um lado e para o outro, e está sem entender, na verdade, o que Deus ele tem a fazer na sua vida. Então, eu vou dizer para você que um versículo aqui, na Bíblia, que se diz, a partir do versículo 11 de Esther, diz, dizendo os servos ao rei da província, o rei bem sabe que para todo homem, na presença do rei, sem ser chamado, não há senão uma sentença, e a sentença é essa de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, então para que viva. E fizeram então saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que se tornasse dizer a Esther: não imagines o teu ânimo, que escapará da casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se por esse tempo te calares, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e tua casa e teu pai perecereis, e quem sabe se em tal tempo como este chegaste este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se achar em Suzã, jejuai por mim, não comeis nem bebeis 3 dias, e nem de dia nem de noite, eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim iremos ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi, fez conforme tudo quanto Esther ordenou. Uma palavra bem conhecida, você já bem conhece essa palavra, mas eu quis ler aqui para você, para que você memorize um pouquinho comigo e medite no que talvez você não esteja entendendo. O que Deus quer na nossa vida, na sua vida, talvez você não esteja entendendo. Eu me coloco você aqui como a pessoa de Esther. Então, Esther poderia não estar entendendo muito bem por que Deus tinha passado ela por aquele processo de ficar sem mãe, sem pai, morar com o primo, e logo depois ser escolhida para ser uma das mulheres para estar no palácio. E ela sendo ali escolhida, né, para se casar com o rei, e eu olho para a vida de cada um dos crentes, em geral, e eu começo a meditar sobre isso. Muitos, eles querem se preocupar qual a igreja que eles vão congregar, qual é o cargo que ele vai ter na igreja, o que ele pode ou poderá estar fazendo dentro da igreja, qual o destaque que ele vai apresentar, qual a cadeira que ele vai sentar. E eu vim aqui para dizer para você que muitos estão preocupados com muitas outras coisas dentro do templo, mas se esquece que o que nós temos que preocupar é o propósito que Deus tem. Qual é o propósito de você ser chamado por Deus e ser um crente? Qual é o propósito de você aceitar Jesus, levantando as suas mãos cansadas e vindo para Cristo? Qual é o propósito que Deus tem na sua vida em colocar você naquela ou na outra denominação? Qual é o propósito que Deus tem na sua vida por você estar vivo? Qual é o propósito que Deus tem na sua vida
Nós venhamos aqui que muitas pessoas não estão preocupadas muito com o propósito de Deus. Qual é o propósito que Deus tem por mim, para mim, na minha casa, na minha família, no meu ministério, na minha igreja, no meu bairro, na minha cidade, ou talvez no meu estado, no meu país? Qual é o propósito que Deus tem sobre a sua vida? Qual é o propósito que Deus tem na vida de Esther? Ou seja, Esther estava bem um pouco confusa, porque ela não estava sabendo muito bem o propósito que Deus tinha por levar ela rainha. Tem pessoas que estão preocupadas com cargo, preocupadas com cadeiras. Esther também estava ocupando uma cadeira, mas nessa cadeira que ela estava, Deus tinha um propósito para ela salvar um povo, um propósito para ela estar fazendo uma obra, um propósito que poderia custar até um pouco caro. Talvez, muitas das vezes, você pensa, na hora que você está, né, na mídia, ou digamos que você se encontra numa situação de destaque na sua igreja, destaque aonde você está, talvez você se preocupe até mesmo em ser bem chegado em certas circunstâncias, mas você se esquece que o que Deus tem nas nossas vidas é um propósito. O propósito de estar na presença de Deus, o propósito de fazer a obra de Deus. Muitas pessoas não entendem. O que precisa saber é qual é o projeto que Deus tem através da minha pessoa. Qual é o projeto que Deus tem através da sua pessoa. E muitas das vezes nós perguntamos, irmã, qual é o projeto que Deus tem sobre você, sobre a sua vida? Você sabe os projetos que Deus tem, o plano que Deus tem na sua vida? E muitos deles, eles perguntam e até dizem para a gente, mas vem cá, você está falando sobre o projeto, eu nem sei se Deus tem algo comigo. Deus me chamou para quê? Será que Deus me chamou para cantar? Deus me chamou para pregar? Deus me chamou para esquentar banco, para orar? Quem sabe para ficar na frente do coral, na frente das irmãs? Quem sabe para ficar na frente da banda, ou cuidar de criança? Deus me chamou? Ah, mas será que Deus me chamou para alguma coisa? Tem muitas pessoas que têm que ter dúvida daquilo que Deus poderia estar chamando. Eu digo para você, qual é o seu chamado? Qual é o tamanho do propósito que Deus tem na sua vida? Talvez você ainda não se deu conta de que Deus tem um propósito. Não é para você aparecer, não é para você ficar, na verdade, em posse de uma cadeira, em posse de microfone, não é para você ficar em posse de um status, mas sim estar no propósito de Deus. Deus te escolheu, te chamou, te colocou você em algum lugar para um propósito. Deus tem um propósito. O que Esther não sabia é que Mardoqueu, ele falou para ela, se você não aceitar o propósito de Deus te levar à rainha, qual é o propósito que Deus fez isso para salvar o povo? Deus precisa que você aceite o propósito. Se você não aceitar, Deus vai levantar outro, mas também você vai perecer. A situação, muitas das vezes, não é muito fácil nem muito simples, porque o propósito de Deus é o propósito de Deus. Não é bem aquilo que você pensa. Ah, eu quero ser missionário porque eu quero viajar. Eu quero ser missionário porque eu vou andar de avião. Eu quero ser missionário porque eu vou conhecer países. Ah, eu quero ser pastora porque pastora eu vou sentar no púlpito. Ah, eu quero ser pastora porque pastora eu vou ter nome. Não, melhor, eu quero ser pastora porque pastora eu vou poder dirigir igreja e vou ficar rica. Eu não sei qual o propósito que você está pensando na sua vida. Você acha que é isso, né? Esther também pensou, eu vou ser esposa do rei. Coisa melhor do que ser esposa do rei? Ah, eu vou ter uma cadeira. Eu fui escolhida entre as demais por ser a mais bonita. Eu fui escolhida porque
eu sou escolhida por Deus, ela até cria que Deus, né, a escolheu para ser rainha, mas o propósito de Deus era muito mais além do que sentar na cadeira. O propósito de Deus era muito mais além. Aí que eu queria que você entendesse que o propósito de Deus é mais além do que você tem um nome, mais além do que você ser conhecida, mais além do que você ter um ministério, mais além do que você ter uma carteirinha, muito mais além do propósito de Deus do que você ser reconhecido pelo homem, você, ao conquistar, né, méritos. As coisas materiais, irmãos, aqui vão ficar, tudo passa, só não passa a palavra do Senhor. Então, as coisas materiais, elas vão ficar, elas vão permanecer aqui. Agora, as espirituais, é aquela que vai te levar para o céu, aquelas que vão fazer você conquistar, alcançar almas, e através de você reconhecer qual é o propósito de Deus. Será qual é o propósito de Deus de você estar vivo? Talvez você nem saiba, eu não sei nem por que eu estou viva. Na verdade, eu estou viva porque, né, Deus não quer me matar, ou porque Deus achou por bem de eu ficar viva, mas eu não tenho, né, uma expectativa de vida. Aí eu olho para a palavra de Deus, eu vejo as questões de Maria. Maria, a perspectiva de vida de Maria era casar com José. Ela era noiva de José. Ela jamais poderia imaginar que Jesus, ou que Deus Pai, tinha um propósito maior com ela, dela ser a mãe do Messias. Foi pega de surpresa, o anjo apareceu e falou: Maria, tu és bem-aventurada, porque, Maria, você vai ser a mãe do Messias. Vai ser gerada em ti, no teu ventre, uma criança. O nome dessa criança será chamado Jesus, será o Salvador da humanidade. Olha o propósito de Deus, como ele é muito mais rico do que ser esposa ser esposa de José. O propósito de Deus é muito maior do que aquilo que você pensa. O propósito de Deus na sua vida é muito maior do que você pegar o microfone e louvar a Deus dentro da igreja. O propósito de Deus na sua vida é muito maior do que você subir no público para pregar a palavra. Muito maior do que você cantar no coral, cantar na banda. É muito maior do que você fazer parte do grupo das irmãs. É muito maior o propósito de Deus do que você tocar um instrumento na igreja. O propósito de Deus na tua vida não foi para você fazer aquilo que você está achando, que você foi chamado. O propósito de Deus é coisa séria, meu irmão. Muitas das vezes você acha que o propósito de Deus é você tocar um instrumento na casa de Deus. Não. A Esté poderia pensar que o propósito de Deus na vida dela era casar com o rei, era sentar na cadeira como rainha. Mas Deus tinha algo profundo para ela fazer. Deus tinha algo, um propósito muito mais forte, que precisava dela estar na posição. Precisava dela estar no propósito de Deus. E qual era o propósito? Não era muito fácil. Um propósito esse que ela teria que salvar o povo judeu e, ao mesmo tempo, ela teria que colocar a vida dela em risco. Porque quando Mardoqueu disse para ela, você tem que fazer alguma coisa. Ou você acha que você é rainha por acaso? Para ficar enfeitando cadeira? Quantos crentes que estão dentro da igreja enfeitando pavão? Né? Estão lá de salto alto, de roupas bonitas, querendo aparecer. Você acha que Jesus não tem um propósito na tua vida? Você foi chamado só para tocar? Você foi chamado só para encher banco? Você foi chamado para ficar sentado no meio do povo? Um assistente? Ficar ali olhando? Da hoje uma irmã me ligou e pediu para mim, irmã, me ajuda, me socorre, porque eu preciso fazer alguma coisa, eu não consigo nem cantar mais. E começou a chorar. Não consegue cantar. Mas por que você não consegue cantar? Porque eu não ensaio hino, eu não tenho hino, eu não faço isso, e eu não tenho, não sei como fazer, eu já esqueci tudo. É muito simples.
Você acha que o propósito seu é ficar sentadinha no banco ouvindo? O ouvinte, por muitas das vezes, ouvintes esquecidos. Porque ouve, mas também esquece a maioria das coisas que Deus tem, a maioria das coisas que Deus falou, a maioria das coisas que Deus prometeu. Então, é um ouvinte esquecido. Porque outrora você foi chamado para fazer algo. Você foi colocado em lugar de destaque, porque Deus quer te usar e tem um propósito na sua vida. Não para você se aparecer, não para você ser conhecido, ser famoso, ter dinheiro, ter uma igreja de renome. Quantas pessoas, né, bate no peito? A minha igreja é a maior. Eu tenho bastante membros. A minha igreja é cheia de ovelhas. Eu não. O propósito de Deus é muito maior do que uma igreja cheia de ovelhas. É muito maior do que a cadeira de pastor que você senta, do que a cadeira de obreiro que você senta. O propósito de Deus na sua família é muito maior do que você ser simples um homem casado que tem uma esposa e um filho. O propósito de Deus na sua casa é porque você foi chamado para ser um sacerdote. Você foi chamado para ajudar a sua família. Você, na verdade, foi chamado para abençoar a sua família. Louvado seja Deus. Quantas pessoas que esquecem? Quantas pessoas que esquecem do chamado, esquecem do propósito, esquecem daquilo que Deus projetou. E nós vemos que é tão difícil, né? A pessoa pode achar que é tão difícil, mas não é difícil você estar ligado no propósito que Deus falou contigo. Então, eu vim aqui para dizer para você o seu propósito, ou seja, o propósito que Deus tem para você mesmo. Não é para você ficar sentado no banco calado, ou sendo um ouvinte, né? Um ouvinte esquecido. O propósito que Deus tem com você não é para você ficar somente tocando uma vitrola ou cantando com o microfone na frente, fazendo parte de um grupo. O propósito que Deus tem na sua vida é muito maior do que você pensa. Não é simples você casar com alguém, ser uma rainha, ou sentar numa cadeira. O propósito que Deus tem contigo é muito mais além do que você. Esse propósito, ele é algo de Deus na sua vida. E muitas das vezes nós não queremos entender. Achamos que a gente pode empurrar, né, com a barriga o cristianismo, a sua vida espiritual. Não precisa cuidar muito bem da sua vida espiritual. Por muitas vezes as pessoas pensam que pode ser mais um na multidão, mas Deus não quer você como mais um na multidão. Ele quer que você se desperte, entenda que Ele te chamou por um propósito, que Ele te levantou por um propósito e que Ele te deu forças por um propósito. Ele está te capacitando por um propósito. Ele te levantou por um propósito. Ele te deu um nome por um propósito. Ele te deu um cargo por um propósito. Ele te deu para você que seja um documento, uma carteirinha por um propósito. Jesus, ele te deu um título por um propósito. Ele tem um propósito nisso tudo. Até onde você mora, o bairro que você mora, a família que você tem, Deus tem um propósito em me usar, tem um propósito de trabalhar com você. Ele tem um propósito em que Esther venha reconhecer depois que ela tomou a decisão. Vamos jejuar porque Deus vai me ajudar. Vamos orar porque Deus vai me ajudar. Coloca o povo para orar, porque eu vou colocar servas para jejuar. Né? Nem para orar, não fala nem de oração, fala de jejum. Né? Eu vou colocar jejum por mim, eu vou colocar as servas para jejuar também. Nós vamos jejuar e eu vou entrar na presença do Rei. Porque eu entrando na presença do Rei, estou tomando uma atitude. E toda ação tem uma reação. Você sabia disso?
Toda ação tem uma reação. E se você tem uma ação, como ela teve uma ação de jejuar, para poder fazer o que Deus queria ir lá interceder pelo povo, ela foi sabendo que ela poderia morrer, porque tinha 30 dias que ele não chamava. E ela sabia que eu não posso entrar na presença do bem para interceder por ninguém. Aliás, eu não posso nem eu entrar na frente dele sem ser chamada, que é arriscado eu morrer. Mas aí foi aonde que ela entrou no querer de Deus. Resolveu obedecer a Deus. A obediência a Deus traz vitórias. Esse dia para trás aconteceu um fato comigo importante. Eu aluguei uma casa mobiliada, muito baratinho o aluguel. Oferta de Satã. Mas Deus não tinha esse propósito. E Deus me levou 3 meses falando comigo. 3 meses ele disse: não é para você morar lá, não quero você morando lá, eu quero você morando em outro lugar. Mas parecia que era coisa da minha cabeça. Eu tinha um propósito, mas eu não queria aceitar o propósito de Deus. Eu achava que o meu propósito era mais interessante. O meu propósito era, né, mais certo da minha concepção. E o interessante, de repente, interessante que nesse propósito, vou tirar aqui agora, vou deixar assim, tá ligado? Porque quem me chamava tem que aguardar, né? Tem que aguardar. Eu atendo na hora que eu puder. Bom, então, o que acontece? Nesse meu propósito, eu achava que era tão certo o meu propósito, de repente aconteceu que eu resolvi a entrar no querer de Deus e obedecer a Deus e entrar no propósito do querer de Deus. Eu obedeci. Aí, para a glória de Deus, eu fiz o que Jesus queria que eu fizesse, eu glorifico a Deus. Ele tem tratado comigo, tem me ensinado a sempre observar qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus nessa situação. Eu não posso tomar iniciativa nenhuma para fazer a minha vontade. Eu tenho que saber qual é a vontade do Senhor na minha vida. Porque é bem-aventurado aqueles que andam dentro do querer de Deus, do propósito do Senhor. Se for andar no meu propósito, eu só vou dar cabeçada. É varada na água. É tempo perdido. É morrer afogado na areia. Não tem como você obedecer a Deus e andar no seu querer, na sua vontade. Então, aconteceu que eu entrei no querer de Deus e não fui mais morar nessa tal casa. E aí eu mudei a minha rota, entrei no propósito, no querer de Deus. E aí aconteceu que passou um mês, mais ou menos, deu um ventaval, mas um ventaval daquele mesmo que Deus enviou, sabe, para mostrar: olha, você foi abençoada, porque você me respeitou. Me respeitou. Obedecer a Deus é desobedecer a Ele, é falta de respeito. Já que você me respeitou, você me obedeceu, eu vou te mostrar para você que você foi bem-aventurada. Aí deu uma tempestade de vento, naquela tempestade de vento, arrancou todo o telhado da casa que eu tinha alugado. E eu fiquei pensando: Jesus, que livramento que você me deu. Era de morte também, mas também livramento de gastar. Porque se eu estivesse morando naquela casa e não tivesse obedecido a Jesus, eu iria gastar muito dinheiro para poder arrumar a casa que não era minha. Era uma casa alugada. Então eu digo para você: bom é estar no querer de Deus. Se preocupa, meu. Se preocupa você estar no querer de Deus. Esses dias atrás, um rapaz chegou perto de mim e disse para mim: assim, eu queria que você orasse por mim, porque eu separei da minha esposa e casei com outra. E aquela não deu certo, irmão. Eu tive que separar e casei com outra. Aí vivi 2 anos com ela, também não deu certo, irmã. Agora eu me separei outra vez. E eu casei, né? Estou namorando umazinha aí, eu estou querendo casar com ela, mas me parece que as coisas não estão bem. Ora por mim.
E eu virei para ele e falei assim: meu irmão, o que você tem feito com o teu ministério? O que você tem feito com a tua vida de Senhor? Você é um cantor abençoado, é um compositor abençoado. Você está chutando balde, está entregando o seu tesouro para o inimigo. Você tentou a primeira vez, não conseguiu, tentou a segunda, não conseguiu, tentou a terceira, não conseguiu, já está indo para a quarta vez, o quarto relacionamento, e não está dando certo, meu irmão. Acorda, se volte a Cristo, entre no querer de Deus, se preocupe com o teu ministério, se preocupe em entrar no querer de Deus, a estar no querer de Deus, a fazer a vontade de Deus. Como é bom você respeitar Jesus, respeitar a Bíblia, respeitar o Senhor, nosso Pai por excelência, que quer só o nosso bem. Quantas pessoas que não respeitam a Deus e vivem dando cabeçada, vivem sofrendo, vivem chorando, tudo dando errado. Como é bom você andar na presença de Deus, estar na presença de Deus e fazer o que Deus quer que você faça. Louvado seja Deus. E eu digo para você, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra na sua vida. Ande no propósito, siga o propósito. Não importa se você, porventura, está muito preocupado, né, em sentar na cadeira de rainha, ou muito preocupado em casar com quem, se preocupa mais, meu irmão. Não é ganhar dinheiro, se preocupa em fazer a vontade de Deus. Por isso a Bíblia, a própria palavra, o próprio Deus diz: buscar primeiramente o reino do céu e as outras coisas serão acrescentadas. Tudo será acrescentado na tua vida se você estiver dentro do centro da vontade de Deus. Ande no centro da vontade, esteja no centro da vontade, e tudo dará certo para você. Você poderá escolher, poderá agir e poderá ser feliz se você fizer aquilo que Jesus quer que você faça. Então, tome posse dessa palavra. Em nome de Jesus, passe a entender. Entenda o que Deus quer de você. O que Deus quer que você faça. Busque no Senhor. Não seja como muitas. E quando a gente pergunta assim, irmã, qual é o seu chamado? Ah, não sei, sei não. Sei para que Deus me chamou. Sou crente, estou aqui, né, na igreja. Eu não sei se Deus me chamou para pregar. Não sei. Para cantar? Também não sei. Deus, para orar, e sou ruim de oração. Não gosto nem de orar. Eu não sei para que Deus me chamou. Mas será que você tem um chamado, fulano? Ah, não sei. Eu acho que eu teria que orar para ver se Deus fala comigo, né? Porque até hoje eu não fui revelada, não. Eu não entendi ainda por que eu sou crente. Qual a finalidade de eu ser crente? Qual a finalidade de eu ser crente? Ah, é muito simples, mas é realidade, né? Deus, ele é fiel, Deus é poderoso para abrir, clarear a sua mentalidade, que você vai entender e vai passar a se preocupar com a vontade de Deus e não com a sua. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu vou orar por você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai Celestial, Deus poderoso, Deus lindo, maravilhoso é o teu nome. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem ajudado a minha vida, tem ajudado o meu ministério, tem falado comigo, não tem deixado o Senhor me desviar para a esquerda nem para a direita. O Senhor tem aplanado, Senhor, no meu caminho, tem iluminado os meus pés, Senhor, através da tua palavra.
Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor nunca deixou, Senhor, eu preocupar, meu Deus, com status, com nome, com credencial, ou que seja com títulos, com cadeiras, com posições. O Senhor nunca, meu Deus, me deixou levar para o meu coração essas coisas. Mas eu glorifico o teu nome, Senhor, porque nada tem valor se não tiver a tua presença, se não estiver no centro da tua vontade. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem me dado livramentos. Eu te agradeço porque o Senhor tem livramento para essa pessoa que está me ouvindo. O Senhor tem livramento para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. O Senhor tem livramento, Senhor, meu Deus, para entregar nas mãos, neste momento, dessa pessoa que me ouve. Deus, tu és o Senhor que sara, o Senhor que faz entender, o Senhor que trabalha, o Senhor que levanta. O Senhor é aquele, meu Pai, que pode guardar, Senhor, para si mesmo esta pessoa, para livrar, Senhor, de todas as setas. Assim como o Senhor tem me livrado de muitas quedas, de muitos tombos, de muitos laços, o Senhor tem me guardado, tem me livrado. E eu glorifico, Jesus, o teu nome, porque eu sei que o Senhor é aquele que pode libertar e salvar, transformar e falar ao coração. Guarda este meu irmão, Senhor, livrando ele e a sua casa de todos os males. Guarda, Senhor, esta irmã, Senhor, livrando de todo mal. Jesus, esta pessoa, meu Pai, que quer, Senhor, trabalhar de uma forma sentindo, Senhor, e agindo como está no seu coração, o seu querer. Que essa pessoa não venha, Senhor meu Deus, a colocar em primeiro plano a sua vontade, mas que venha colocar em primeiro plano o querer seu, e que possa ser estabelecido o teu querer em todas as vidas que ouvir este vídeo, em todas as almas que estão, na verdade, preocupados e querendo cada dia mais te sentir. Que eles possam, Senhor, dar lugar para que as suas vidas sejam abençoadas, para que eles sempre estejam dentro do seu querer, no âmago da perfeição da sua palavra, da sua vontade. Senhor, porque o Senhor é aquele que conhece, sabe todas as coisas, o Senhor é aquele, meu Deus, que pode todas as coisas e entende todas as coisas e pode, Senhor, fazer coisas grandes em nossas vidas. Que nós possamos estar, Senhor, com nossos ouvidos aguçados para ouvir a tua voz. Que nós possamos estar com os nossos olhos santificados para não perder o foco. Que nós possamos estar, Senhor Jesus, sempre clamando a Ti, Senhor, na certeza de que nós obedeceremos se o Senhor falar. Eu te agradeço por tudo, por este momento de oração. Peço a Ti que o Senhor venha segurar em nossas mãos e nos ajudar, Senhor, a cada dia mais, andar na Sua direção, viver na Sua direção, estar, Senhor, no centro da Tua vontade. Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço por cada vida que vem orar comigo, por cada um que vão ouvir esse vídeo, por cada um que orarão comigo. Eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por todas as coisas, Pai. Eu te entrego nas tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, amado ouvinte. Respire fundo. Deus está ao seu lado. Creia e seja abençoado. Não se preocupe com A e nem B. Não se preocupe com posições, mas se preocupe em estar no centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.